pastor Tiago tá aí. Que o meu povo não chegou ninguém ainda. Tá todo mundo na igreja. Vamos ver se o Bruno chega, ou o Gabriel. E até está se esgoelando. Tá tudo na igreja, né? Não tem problema. Amém. Bom, enquanto o pessoal tá chegando, estiver curtindo aqui Gabriel Guedes. Paz, né? Que Deus abençoe. Hoje estamos entrando no 6º dia do nosso jejum e oração. Paz, né? E amanhã é o nosso encerramento. Na segunda-feira, gente, nós vamos voltar para o nosso Manhã com Deus. Paz, filhão. O que é Manhã com Deus? É todas as manhãs, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, nós estaremos na Igreja Batista da Lagoinha do Guarujá, fazendo a nossa Manhã com Deus, momento de oração, intercessão, consagração, né? Então eu convido você que é do Guarujá, a partir de segunda-feira, de estar indo na igreja orar comigo de manhã, das 8 às 9 da manhã, tá? Na Manhã com Deus, amém? Hoje, a paz, Eduardo. Tive um dia diferente, eu fui almoçar com a minha mãe mora em Itanhaém, não estava aguentando saudade dela e fui visitar minha mãe, amém? Vamos orar, né? Se a gente não conseguir fazer o louvor no começo, a gente faz no fim, tá bom? Porque hoje teve a audição na igreja e todos os músicos foram envolvidos, então o meu filho tá pra lá, o Tiago, o meu genro tá pra lá, o Bruno, né? Então tá todo mundo envolvido. Então, se a gente não conseguir fazer o louvor agora na entrada, a gente faz o louvor na saída, tá bom? E o trabalhar em Deus é isso, né? Aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão na brecha, aqueles que estão no trabalho, é assim mesmo, né? Agora há pouco eu conversei com o nosso convidado, com o Joilson, ele ainda estava no trânsito também, no caminho de casa, então é assim, né? É o trabalho na obra de Deus, né? Hoje... mas a Thaís tem que vir pra cá, porque a Maitê está se esgoelando, né? Tá bom, no final faz, tá bom. Então vamos orar. E vamos já esperar o Joilson estar entrando para a gente entrar, porque o assunto de hoje é um assunto muito bacana, muito pertinente, diferente do assunto de ontem, né? Que ontem nós estamos falando um pouco de política, falamos um pouco sobre a nação brasileira, né? E o assunto de hoje é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, ainda tem pessoas que acham que o Espírito Santo de Deus é uma força... Uma força de Deus, não é o próprio Deus, entendeu? Então, tudo isso vai ser discorrido hoje. Amém, Joilson? Nós vamos orar e já vamos entrar no assunto, tá bom? Que é quando os levitas chegarem, que eles foram para a audição, aí a gente faz o louvor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por esse dia, essa noite, esse momento onde nós agora estamos, Papai, entrando na Tua presença, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada irmão, cada pessoa que se dispôs a estar, Senhor Deus, conosco aqui para aprender um pouco mais de Ti. Papai, eu peço que o Senhor venha abençoar, a santificar esse nosso 6º dia de jejum, de oração, de consagração, de busca. Pai, nós temos plena convicção no nosso coração que grandes coisas irão acontecer. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é Deus, Pai. E os seus ouvidos estão atentos, Pai, a toda a oração feita, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a live de hoje, que o Senhor venha abençoar a vida do Joilson, que irá trazer a palavra, Senhor. Papai, que possamos ser edificados, Pai, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos e te louvamos pelo teu imenso amor. Repreendemos todo o mal, Pai. Repreendemos todo o mal, todo levante do mal, Senhor Deus. Papai, que quer impedir que a tua palavra seja propagada, que quer impedir, Pai, a edificação dos teus filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus, Papai, e pedimos, Pai, que haja, Senhor Deus, o derramar do teu Espírito, um avivamento sobrenatural em cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Enquanto eu chamo o Joilson, eu vou contar algo para vocês que eu vi ontem no Instagram. Enquanto nós estávamos orando aqui, o JB Carvalho estava com a sua igreja na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, levantando clamor, adoração, oração. Entendeu? Então, é aquilo que eu falei no começo. Nós estávamos todos, as igrejas estão unidas no propósito de jejum, de oração, de busca, de consagração, para ver se a gente entra o segundo semestre de uma forma completamente diferenciada. Amém? Já chegou Amém. o nosso convidado, um convidado que dispensa muitos comentários, porque todo mundo conhece, né? Amém. Mas eu gostaria, Joilson, primeiramente, a paz do Senhor. Amém. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Fico Imagina. muito lisonjeada, de você ter aceitado. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, né? O Joilson, ele é o nosso... Eu troco os nomes, né? É o nosso supervisor de GC, é isso? Não, eu sou superintendente. Superintendente. Então, assim, o Joilson, ele toma conta de todos os GCs aqui da Baixada Santista, ele que dá suporte para a gente. Então, é assim, eu gostaria que você se apresentasse, Joilson, porque senão eu vou esquecer alguma coisa. Porque Imagina. você, para mim, é o nosso companheiro, é o nosso irmão amado, Amém, entendeu? glória Eu a tenho Deus. muito carinho pela sua vida. Eu gostaria que você se apresentasse e já pode discorrer o assunto, a palavra é sua, o espaço é seu, fica super à vontade. Imagina. E que o Espírito Santo de Deus te use profundamente nessa noite. Amém, em nome de Jesus. Gente, paz, boa noite, boa madrugada, né? Porque já a gente já está na madrugada aí. Como a pastora bem disse, sou Joilson Freitas, eu congrego aqui na Batista Lagoinha, em Santos. E hoje tenho a responsabilidade de cuidar da liderança de GC, formar eles e mentorear eles. E Deus, ele tem dado uma graça, né, extra, porque hoje eu formo alguns líderes de outras igrejas também, mentoreio também. Tenho feito um trabalho externo, né, nos bastidores, mas o meu foco sempre foi Jesus e sempre foi almas, sempre foi vidas. Hoje, Deus, ele permitiu eu viver diversas situações para que eu possa estar hoje à frente de um ministério, não falo em termos de Lagoinha, então, em termos de serviço, né? De estar cuidando de líderes, estar capacitando os líderes, sendo canal de bênção na vida deles. Então, Amém. Esse é um pouco de Joilson, casado com a Rayane. Rayane me dá um suporte, metade é Joilson e metade é Rayane. Então, esse é um pouquinho do Joilson. Graças a Deus, ela tem me ajudado e me auxiliado muito em tudo que eu faço. Amém. Amém. Então, a pastora falou que sou um pouquinho corrido, verdade, gente. Faz exatamente 5 minutos que eu cheguei de Praia Grande. Eu estava no treinamento, passei no treinamento de tarde até agora à noite. Fui em Praia Grande e voltei, mas hoje estou aqui. Graças a Deus, Deus sempre deu graça. E Amém. Como é que funciona a live de vocês, para poder ficar familiarizado? Me explica aí, pastora. Então, explico. Nós entramos no propósito de jejum e oração desde segunda-feira. Então, cada dia teve um assunto pertinente. Então, na segunda-feira, nós falamos sobre arrependimento e quebrantamento, onde levamos as pessoas a reconhecer que somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, entendeu? E o quebrantamento que nos leva à adoração ao Senhor. Aí, na terça, nós falamos sobre áreas específicas, né? Falamos sobre saúde, falamos sobre trabalho, então, áreas específicas, e trouxemos uma convidada que correu sobre esse assunto. Na terça, na quarta, foi falado sobre família, né?
A Vanessa falou sobre família, sobre filhos, criação de filhos, sobre pais, sobre perda, que né, a Vanessa ela teve uma perda que o pai dela fez 1 mês agora que foi para o Senhor. A E do Luciano. A Vanessa do Luciano? A Vanessa do Luciano. Aí depois nós falamos sobre a igreja, o pastor Mário veio de uma forma extraordinária, falando sobre a igreja do Senhor, que nós é que somos a igreja do Senhor, Sim. e cada um desses dias no jejum era em cima desses assuntos. Ontem Legal. o Gabriel falou sobre a nação brasileira, né? Falou Show. um pouco sobre a política, né? Da necessidade que nós temos de conhecermos quem são as pessoas que a gente vai ter que votar. Não tem Sim. como fugir. Né? Com certeza. E ele falou um pouco sobre a nação brasileira, sobre como que funciona o clero e a sociedade, que é algo que também que as pessoas não estudam muito sobre isso, né? Uhum. E então nós falamos sobre esses assuntos e hoje nós vamos falar sobre o revestimento do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque Legal. tem pessoas, Wilson, que acham que o Espírito Santo é somente uma força cósmica, entendeu? Não, E ele é além muitas disso. pessoas, infelizmente, não sabem que o Espírito Santo é Deus, né? Sim, e que sim. nós temos acesso a ele. Então, hoje, é o revestimento do Espírito Santo para que amanhã, no encerramento do nosso jejum, nós venhamos a ter um momento de gratidão e adoração. Entendeu? Show, perfeito. Então, nós vamos Legal. entrar na virada do mês, na virada do semestre. Eu creio no Senhor Jesus, que ao final dessa pandemia, em nome de Jesus, é a retomada das nossas vidas, é a nossa saída novamente de dentro das nossas casas para retomar as nossas vidas. Então, hoje é sobre o revestimento do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. Legal. E é isso, vou tentar compartilhar com vocês aqui um pouco. Eu amo Amém. falar dele, né? Eu amo falar do Espírito Santo. Ele, desde quando eu nasci, tem me ajudado e muito, inclusive quando estava no mundão. Poxa, o Espírito Santo te ajudou quando estava no mundão? Sim, porque ele me deu muitos livramentos. E o Espírito Santo nada mais é que o Espírito de Deus. Ele está além de uma força maior. Ele é muito além daquilo que as pessoas acham que ele é. Então, se a gente entender por partes, ele estava lá em Gênesis, na construção de tudo que está no universo. E depois ele passou a fazer jus o uso dele, toda vez um relacionamento de Deus para com o mundo. Você vê no Antigo Testamento, era o próprio Deus falando com todo o seu povo. Passou-se o Novo Testamento, né, veio Jesus, obviamente guiado pelo Espírito Santo, por mais que ele fosse triuno, por mais que os três fossem um, mas Deus, o reino de Deus, ele é regido, ele é formado, ele é por princípios. Ou seja, o próprio Deus que criou a hierarquia, ele mesmo respeita. Então, Deus, ele não atrapalha. Travou. O que as pessoas... Oi? Tá me ouvindo? Vamos. Agora sim. Agora voltou. Me ouvindo? Então, tô. Como Deus ele respeita a hierarquia, cada um tem sua função. Então, falando da pessoa Espírito Santo, vendo das passagens que você me passou, que eu vi a respeito do jejum, do propósito, se a gente for ler o que está em João 16, né? João 16, do 7 ao 11, diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando para o povo, para os seus discípulos. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, o que Jesus estava dizendo aqui para aquele povo? Ter comunhão comigo é uma coisa. Se relacionar, ser guiado pelo Espírito é outro. Então, a minha parte eu já fiz. Eu estou indo porque ele possa vir. Então, hoje, as pessoas precisam entender o seguinte: para que nós possamos chegar até Jesus, a gente precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que nos convence. Mas o Espírito Santo, ele não nos força a tomar as atitudes. Por exemplo, todas as vezes quando a gente fala a respeito, o Espírito Santo convence, beleza, mas a atitude, quem toma somos nós. Quando o Espírito Santo convenceu o Joilson, você precisa de Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas quem tomou esta decisão de seguir a Jesus foi Joilson, não foi o Espírito Santo.
O Espírito Santo só não me trouxe a clareza de que eu necessito dele, do próprio Jesus. E quando a gente fala de revestimento, revestir é o acabamento completo. É você se proteger. Todo revestimento é a proteção. Então que Jesus pegou e falou assim, ó, cabe a mim eu ir para que a pessoa completa, para que vocês possam ser completo. Então, para que você possa ser completo, você precisa do revestimento. Quem é esse revestimento? O Consolador, que é o Espírito Santo. O porquê hoje as pessoas não estão revestidas, pastora? Porque ela não se relaciona com o seu revestimento, chamado Espírito Santo. Verdade. Então, o que está acontecendo? É o que eu falei na live de ontem. Ninguém vai numa loja de sapato e pede para o gerente atender ele. Ninguém vai numa loja de sapato para comprar um tênis e pede para o supervisor atender e vender ele. A gente pede para o vendedor. Então, o que as pessoas precisam entender? Para mim chegar até Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Para que Jesus possa nos levar ao Pai. Porque ele mesmo pega e fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, peraí, eu preciso fazer umas ligações. Eu preciso chegar até Deus. Então, para me chegar até Deus, eu não posso ir direto a Deus. Porque Deus, ele respeita a hierarquia. Então, para me chegar até Deus, eu preciso de Jesus. Jesus, para me chegar até você, aí ele pega e fala assim, você já falou com o Espírito Santo? Se você for ver dentro de igreja, a gente não respeita isso. Eu atropelo o líder, eu atropelo o liderado, eu atropelo meus pastores, e o reino de Deus é regido da mesma forma. É regido da mesma forma. Então não tem como, a galera que está na live aí, gente, você precisa entender o seguinte, para que você possa honrar os princípios de Deus, você precisa estar revestido do Espírito Santo. Porque jamais o Espírito Santo vai te dar uma ordem para que você atropele a hierarquia. Nunca, nunca. Então ele pega e fala para os discípulos assim, ó, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Meu, é um negócio tão doido, porque assim, pastora, Jesus com todo o seu poder, com toda a sua majestade, ele pega e fala assim, gente, vocês precisam entender que eu preciso ir para que ele venha. Isso cai por terra tudo aquilo que a gente quer fazer dentro de igreja. Eu quero fazer as coisas, quero fazer as coisas assim. Não, meu, para que eu fui chamado? Então, eles pegam falando para os seus discípulos. E no 8, ele pega e fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Meu, o que ele deixou claro? Ó, quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo. Quem vai convencer o povo da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Então, o Espírito Santo veio, revestiu os discípulos, o evangelho chegou até mim e até você, minha irmã, por causa disso. Amém, glória a Deus, amém. Você está muito falando simples. uma coisa que é muito... Você está falando uma coisa, assim, geralmente nas lives eu deixo a pessoa falando e eu fico calada, mas é muito difícil, porque você está falando algo muito violento, muito forte, que nós vivemos nos dias de hoje, onde as pessoas, elas não respeitam hierarquia. E isso acaba acontecendo que não tem como o Espírito Santo vir e trabalhar na vida de alguém que tem uma vida bagunçada, que não sabe se submeter a nada e a ninguém. E às vezes eles entram numa rota eu não sei nem que adjetivo a gente pode colocar, de engano. Eles entram numa rota de engano e acham que estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e não estão. Então, você está falando uma coisa muito violenta, muito verdadeira mesmo, que nós vivemos, nós vivenciamos isso nas igrejas. Nós não estamos somente falando Calagoinha, Santa Lagoinha, Guarujá. Tem pessoas de outras congregações que estão nos assistindo e que passam pela mesma coisa, que não respeitam a hierarquia, querem viver de uma forma, da sua própria forma, e acham que estão revestidas ou que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Não estão somente por causa disso, porque aonde não existe esse respeito, não tem como o Espírito Santo de Deus agir. Verdade. Até porque as pessoas precisam entender que o próprio Deus, ele não compactua com erro e nem com falha, com pecado nenhum. Existe duas diferenças, as pessoas precisam entender. O Espírito Santo dá informação para você e o Espírito Santo te usar. Para ele te usar, ele precisa estar dentro. Ele dá informação, ele precisa estar fora.
Então, o que as pessoas estão vivendo? No superficial. Muita gente vive na farsa do cristianismo, achando que está sendo usado por Deus. Não. O Espírito Santo é tão misericordioso que ele vai falar assim, eu não vou habitar em você, mas vou te dar informação. Não faça isso, não vá por aqui. E isso dá às pessoas a entender que ela é cheia e revestida do Espírito Santo. E não é. Por quê, pastora? Eu fiz um treinamento, eu botei em prática agora um projeto chamado Grace. Graça, né? E ele é um treinamento bem mais a fundo para líderes e pastores. E eu falando semana passada neste treinamento, eu peguei e falei para eles o seguinte: galera, sabe por que a gente vive nessas situações de hoje? Porque as pessoas elas não se conhecem. Porque eu vou linkar uns pontos e é parte do que eu falei ontem numa live. Pastora, para que eu possa amar o próximo, eu preciso me amar, certo? E para que eu possa me amar, eu preciso me conhecer, porque ninguém ama coisas desconhecidas. Então, eu me conheço, eu me amo. Então, eu faço jus à palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. Só que nessa transição de amar ao próximo, já entra o Espírito Santo. Porque assim, o meu irmão, ele pode fazer o que for comigo, que eu vou olhar com o olhar dele de Espírito Santo, de misericórdia, porque eu erro todos os dias, eu falho todos os dias, eu sou pecador. Mas a partir do momento que eu dou meu joelho e peço perdão para Deus, o Espírito Santo, ele automaticamente é liberado. A misericórdia, a graça é derramada sobre aquele momento. Mas só quem consegue derramar isso na vida do próximo, quem está verdadeiramente revestido. Por que revestido? Porque eu estou liberando aquilo que está dentro e fora de mim. A Bíblia diz que o que edifica é o que sai da sua boca. Então, minha irmã, olha que coisa poderosa. Quando a gente está falando de acabamento, vou usar só a palavra acabamento, porque já é perfeito. Você acha que Deus ele vai entrar, dar acabamento numa casa que está toda destruída, cheia de pecado? Não. Então o Espírito Santo pegou e falou assim, agora eu posso habitar sobre este lugar. E as pessoas precisam entender o que é casa e templo. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos casa de Deus e templo do Espírito Santo. Então, ninguém faz morada em templo, a gente visita templo. Casa a gente faz morada. Então tem diferença. A gente precisa de entender a diferença. O Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Então, diversas vezes ele habita em nós para que nós possamos ser usados. Por isso que somos templo, visitação. Agora, a casa é de Deus. Então, Deus ele precisa morar aqui. A minha pergunta é, vou fazer uma pergunta, obviamente que a galera não vai conseguir me responder tão rápido, por conta do delay. Quem gosta aqui de morar dentro de um lixão? Quem gosta aqui de morar numa casa inacabada? Se você não gosta, imagine Deus, que é perfeito. Então, o que ele precisa fazer? Eu preciso revestir e eu preciso dar acabamento a essa casa chamada Pastora Regina, essa casa chamada Pastor Joilson, Pastor Mário e assim por diante. O porquê hoje as pessoas elas não são revestidas, pastora? Porque elas tomou o lugar de Deus. Elas querem ser artesã, arquiteta, engenheira da sua casa. Ela não quer se esvaziar para que Deus encha dele. É dele que eu tenho que estar cheio, não de mim. Então, por isso que eu falo, se eu conheço o meu eu e eu consigo amar o próximo, quando eu me conheço, eu me esvazio de mim e me encho do Espírito Santo, a ponto de transbordar e ser revestido. Parece simples, mas não é. É desafiador. Então, quando Paulo pega e fala para a igreja de Coríntios assim, ó, porque andamos na carne, não militamos segundo a carne. Ele pega e fala assim, as armas da nossa milícia, das nossas lutas, da nossa guerra, não são carnais, mas sim espirituais. Se é espirituais, quem guerreia e luta por nós? Espírito Santo. Jesus, era para a gente ter uma vida tão simples e tão leve sobre esta terra, mas a gente entendeu tudo errado. A gente não, as pessoas entenderam e colocaram, embutiram em nós um DNA todo errado. Jesus, ele pega e fala assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que esse povo sofre, pastora? Porque as pessoas passam escassez, passam problema, porque estou tomando o lugar do Espírito Santo. A minha função é fazer o que Jesus faria sobre essa terra, mas revestido do Espírito Santo. Por isso que ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Por isso que as pessoas se machucam, magoam, as pessoas ela preferem ter a glória do homem do que fazer
o trabalho para o Senhor, pasme, tem muita gente no lugar errado. E como vai ser revestido? Então, assim, era para as pessoas ser, por exemplo, líder de célula, ela quer ser diácono. Deus não te chamou para ser líder de célula, você ser diácono. E como é que você quer ser revestido? O que você está aí é pela misericórdia, é pelo seu intelecto. Então, as pessoas elas precisam entender qual é o propósito delas sobre essa vida. E só entende através do Espírito Santo. Até Bíblia, pastora. A revelação ela só vem através do Espírito Santo. Eu não consigo fazer uma leitura na Bíblia sem ele me revelar. Eu consigo fazer a leitura. Ela vai ser uma leitura qualquer, mas a revelação ela só vem através do Espírito Santo. Então, quando Paulo pega e fala para essa igreja de Coríntios, ele pega e fala assim, ó, as armas que você vai lutar é espiritual. Mas só tem um coronel que comanda tudo isso, o Espírito Santo. Então, eu preciso exercer uma coisa poderosa chamada obediência. Porque se você for ver, a gente faz mais coisas do que a gente quer, do que a gente tem como ordem. A Bíblia não diz para amar o próximo, e por que eu estou odiando? Porque ainda não liberei perdão, pastora. A Bíblia diz que não é para servir, então por que eu quero ser servido? A Bíblia diz que não é para gente estar atento à necessidade das pessoas, e por que eu só olho para minha barriga? Poxa, então como é que eu posso ser revestido do Espírito Santo? Não tem como, não tem coerência. Não faz sentido, não faz sentido. Então assim, hoje, o que falta para essa galera não é nem conhecer o Espírito Santo, porque todo mundo conhece. O que precisa dessas pessoas é se relacionar com o Espírito Santo. Porque em Salmos diz que o seguinte, que são para poucos que Deus revela os seus segredos. Poucos. Poucos. E todo mundo acha que tem a revelação e não tem. O que está faltando dessas pessoas é o quê? Bíblia. Simplesmente é Bíblia. Então, assim, pegando de João, quando João 16, quando Jesus pega e fala assim, eu vou, porque está vindo o Consolador e o Ajudador, ele já deixou claro uma coisa. Se estava enviando, pastor, uma pessoa que vai ajudar e consolar, ajudar porque a gente vai ter dificuldade. E consolar porque a gente vai ter um monte de pancadaria. Então, a primeira pancada e a pessoa toma e sai da igreja é porque ela não ouve o Espírito Santo. Porque se ele é meu ajudador e meu consolador, poxa, eu recorro a ele. Eu recorro a ele. Então, por isso assim, que tem muita gente perdido, pastor Juilson, tem muita gente perdido que fica andando, pulando daqui ali, daqui ali, daqui ali, vem para uma igreja, aí às vezes as pessoas chegam, eu já vivenciei isso, as pessoas chegar no lugar, elas querem chegar e já tem um tapete estendido para elas passarem, elas não querem se submeter a ninguém, elas não querem servir, elas querem ser servidas, entendeu? E justamente por causa disso, porque não entrou na essência, no profundo da coisa, entendeu? E são pessoas que se dizem letrados só da Bíblia. Sim. Porque quem conhece a palavra tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quem verdadeiramente tem um encontro, um relacionamento, uma experiência com Deus, vai fazer de tudo para não sair da presença dele, pastora. Olha, ontem eu estava falando a respeito de Judas. Eu fiz uma pergunta para a galera no treinamento anterior. Eu fiz a seguinte pergunta. Qual é a diferença? O que você e Judas têm em comum? E quando a gente fala de Judas, a gente já pensa em traição. Já vem logo na cabeça a traição. Aí eu fiz uma pergunta. O que vocês têm em comum? Aí li a passagem de Lucas 22. Vou ler aqui de novo. Lucas 22, ele diz o seguinte. Ó que poderoso, pastor. Aí a galera vai entender quem é o Espírito Santo e o quão importante a gente está relacionado com ele. Lucas 22, 3 diz o seguinte. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Então quer dizer o seguinte. Se entrou Satanás no escolhido de Jesus, nós estamos então também, né? Estamos à mercê. Estamos à mercê. Aí ele pega e fala assim, entrou, porém, Satanás e Judas e tinha por sobrenome Judas, um dos 12. Aí eu fiz a pergunta, depois que eu li essa passagem, a galera começou a pensar, todo mundo tem medo. Porque quando a gente fala assim, entrou Satanás na minha vida,
É fácil dar legalidade para Satanás. É só você não pensar nas coisas do alto. Então, Satanás entrou na vida das pessoas. Aí eu peguei e falei para eles o seguinte, olha só que poderoso. Deus escolheu, sabia das condições de Judas, e mesmo assim escolheu ele. Então, um camarada que andou com Jesus conseguiu trair ele. Mas por que Judas traiu Jesus? Porque Judas perdeu o foco da eternidade para as coisas terrenas. Então, quando o foco muda, o espírito também muda. Então, a partir do momento que eu tenho foco nas coisas terrenas, o Espírito Santo já não está mais ali. Porque Deus vira detalhe. Então, o foco, eu perdi o fluxo da vida, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus. Então, o que Judas pega e fala assim? Aquele que eu beijar é o Messias. Meu, o que difere de Judas para nós? Nada. Porque a gente troca Jesus por tanta coisa. Então, quando eu troco Jesus, pastora, eu simplesmente estou falando para o Espírito Santo, fica aqui de lado, porque agora quem resolve as paradas sou eu. Então, como é que você... Dá um tempo aí que agora é comigo, né? Dá um tempo aí que agora é comigo. E aí quebra a cabeça. Aí tem a coragem de falar assim, Deus, onde foi que eu errei? Ele fala assim, simples, você me tirou do meu lugar. O meu lugar está à sua frente, guerreando por tudo isso. Então, quando Judas muda a visão de Judas, tudo muda. Meu, olha que coisa doida. Se eu permitir que o mal entrasse na minha mente, porque foi na mente de Judas que o mal entrou, porque Judas não teve uma possessão, ele não mudou de voz, não ficou com a mão para trás, não foi nada disso. Judas continuou sendo Judas. A minha pergunta é, pastora, nessa pós-modernidade, quantas pessoas estão possessas no meio de dentro dessa igreja? Meu Deus! O negócio tá quente, gente! Ai, meu Deus do céu! Ô, Jesus! Eu já mudei até meu script aqui, ó, minha palavra. Não, aqui. vamos embora, deixa vamos para cima. Então, assim, o que estamos vivendo hoje? Uma farsa. É uma farsa. Vivo no meu superficial. Porque, assim, olha só, você vê as pessoas hoje, a necessidade de ter like em suas fotos. Elas tiram 10, 15, 20 fotos por dia. Ela quer aparecer quem? É ela ou o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não trabalha no anonimato, ele nunca trabalha assim. Sim. Ele que faz o extraordinário. Então, mudou-se o foco. Aí precisa fazer uma análise. Precisa fazer uma análise. Então não difere entre Judas e o Joilson. Não difere. A partir do momento que eu mudei o foco da eternidade para as coisas terrenas, eu sou igualzinho Judas. Então, eu passei a analisar, fiquei lendo essas coisas, aí fui ler Romanos 12, 3. Eu estou lendo as coisas aqui, pastor, o negócio está ficando quente, tá dando até calor. Romanos 12, 3, Paulo diz o seguinte, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. O que o Paulo pega e fala aqui, meus queridos? Se enxergue. Se enxergue. Tenha os limites. Você é uma pessoa limitada. Você precisa de Deus. Você necessita de Deus. Aí eu falo, meu Deus do céu. E como é que eu consigo necessitar e depender de Deus? Romanos 12, 1, 2. Transformação da mente. Então, tudo é prática. E para isso eu preciso da Bíblia. Para isso eu preciso dessa transformação, preciso que a Bíblia me invada. Ela precisa que a Bíblia entre dentro de mim, chacoalhe o Joilson, limpa todo o meu interior, porque, infelizmente, pastora, as pessoas elas estão vivendo uma aparência, que não é ela. Sim. Elas estão vivendo para agradar o Joilson, a pastora Regina, o pastor Mário, sim. E ela está esquecendo de uma eternidade. Então, o que está acontecendo? É o que eu estava falando de ontem e hoje. Se eu não me conheço, pastora, como eu vou conhecer o Espírito Santo? Verdade. Se eu não sei o lugar que eu devo ocupar, como é que eu vou conhecer a Deus que eu tanto falo? Eu falo porque a pastora falou, então. Então, primeiro eu preciso me conhecer. Não é, quando eu falo me conhecer, não é que eu sou apenas filho de Deus amado, sou herdeiro e co-herdeiro. Essas respostas, esse clichê. Mas eu preciso falar que... porque a resposta é clichê.
Mas tu acha que quando eu pego e falo assim, meu irmão, quem é você em Cristo? Ninguém fala assim, rapaz, eu sou uma tranqueira, sou um pecador, sou um lixo, eu sou um cara limitado. Você acha que as pessoas vão se diminuir? Você acha? Mas no louvor, eles pegam e cantam assim, que ele cresça, que eu diminua e ele apareça. Diminua. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Então, assim, eu preciso verdadeiramente me conhecer para que eu possa me amar, para que eu possa amar o próximo, para que o Espírito Santo possa me usar, para que eu possa fazer jus, que Paulo sempre diz, que nós sejamos agente de reconciliação. O que é reconciliação? Amém. Trazer o homem pecador para próximo de Jesus. Só faz isso quem é revestido pelo Espírito Santo. Só ama o próximo quem ama a Deus. Eu não consigo te amar, pastora, se eu não consigo amar a Deus primeiro. Não consigo. Verdade. Não consigo, verdade. Não consigo. Porque se eu te amar antes de amar a Deus, a primeira coisa que você falar mal de mim, eu fico chateado. Eu viro as costas, eu saio da lagoinha. Então, eu preciso amar a Deus primeiro. Amar a Deus. Sim. E pelo fato de amar a Deus, pouco importa que as pessoas falam ou deixam de falar de mim, porque o meu foco é Jesus. Vocês estão me entendendo, gente? Estou vendo a galera Amém. Falando aí. Não, perfeito, então... Joilson. O pessoal que tem acompanhado as lives, eles assim, não é que eles gostam, é a necessidade que nós temos de ouvir coisas verdadeiras, entendeu? Então, assim, eu tô amando tudo que você está falando, por quê? Porque já desde o começo da quarentena, eu venho tratando com o pessoal, que eu venho fazendo lives, falei sobre oração, falei sobre intercessão, e em todos esses assuntos a gente sempre, eu sempre coloco das pessoas fazerem uma autoanálise. A gente tem que estar sempre se autoanalisando, porque para a gente se amar, para a gente se conhecer, a gente tem que se analisar. Eu tenho que saber onde estão meus pontos fortes, os meus pontos fracos, eu tenho que saber onde estão as minhas deficiências, meu calcanhar de Aquiles, eu tenho que saber. Então, fazer uma catarse, ir para dentro de si, abrir sua caixa de Pandora, saber onde está a sua podridão. Então, então eles é uma turma que é acostumada com confronto, porque eu sempre estou puxando eles para estarem se analisando, e está sendo maravilhosa essa sua explanação, porque bate, é uma coisa que é de Deus, porque você nunca me acompanhou, você nunca viu minhas lives, e você está falando exatamente o que eu estou falando de um mês para cá. Amém. Então, que maravilhoso. Bom. Glória a Deus. Olha só olha que coisa poderosa você falou. É uma autoanálise, coisa que o cristão ele não faz. Ele não faz. Ele não faz. Entra na igreja, vira um religioso. Eles viram religioso. Eles vão para o culto na quinta, na quarta, na quinta, vão para o GC, vão para o culto no domingo e acham que está tudo certo. Parece a missa. E nós não estamos indo mais para a missa. A fase da missa acabou. Entendeu? Já foi há muito tempo. Não tem um conceito, entendeu? Às vezes esquece até o que é o pecado, né? Porque na época da lei, para você cometer adultério, você tinha que ter uma junção carnal com uma pessoa. Agora, na graça, é pior de você olhar e pensar, já pecou. Pensou, já era. Já era. Ficou então, mais difícil. Para você cometer um adultério, você tem que dormir com uma outra mulher. Você não precisa dormir com outra mulher. Você desejar ela, você já pecou. Então, verdade. É mais difícil. A graça nos dá mais liberdade, mas é mais difícil você ver na graça do que na lei. Entendeu? E as pessoas, elas acham que porque vive na graça, eu posso fazer o que eu quiser, que depois eu me coloco diante de Deus, peço perdão e me perdoa. Só que eles esquecem do quê? Do arrependimento. Tem um adendo aí, um arrependimento. Muito. Aí, então, não, agora... pecou diante de Deus, tal. Deus, ele, a partir do teu arrependimento, o Senhor vai te perdoar. A consequência do teu pecado, você vai pagar por ela também, né? Mas e as pessoas, elas precisam, na verdade, conhecer, saber o que é graça. Ela sabe a definição, que é favor imerecido. Mas quando isso entra nela, ela faz de tudo porque as pessoas se permaneçam no caminho do Senhor. Então, assim, quando você estava falando a respeito de se autoconhecer,
Eu lembrei o que eu falei para eles no treinamento passado, que foi final de semana passado. Você conhece alguém, pastora, que reclama da vida? Nossa, minha vida tá péssima. Nossa, é um desemprego, é isso, isso e aquilo. A minha pergunta é, de quem é a culpa? A culpa é nossa, é de Deus. A partir do momento que eu coloquei Deus na parede, por exemplo, se eu falar que a vida está desgraçada, eu estou culpando Deus. Porque foi Deus que me gerou. Então quer dizer que Deus é o desgraçado? Não, Joilson, eu não estou dizendo que Deus é desgraçado. Então, peraí. Se Deus ele não está fazendo isso, é uma má gestão da sua parte. Então, o que as pessoas estão acontecendo no dia de hoje? Ela faz uma má gestão daquilo que foi dado por Deus sobre a vida dela. Principalmente chamado. Por isso que você vê um monte de gente vendendo a palavra. Vendendo, pastor. Infelizmente, vendendo. Sim, concordo. Mas eles reagem como se não houvesse um amanhã. Eles reagem como se houvesse o juízo. Então, assim, como uma pessoa que vende, como uma pessoa que reclama, como que uma pessoa que barganha, murmura, é revestida pelo Espírito Santo? Nunca. Nunca que o Espírito Santo faria isso. Poxa, Verdade. Jesus quando veio aqui, ele passou o que passou, foi traído, caluniado, preso, cuspido, foi de tudo. A gente não pode ter um pouquinho de calor a mais, de 37 graus, que já reclama. Verdade. Cara, como é que eu consigo, como é que eu me relaciono com o Espírito Santo? O Espírito Santo vai olhar para você e falar assim, cara, não vou habitar aí não. Você é chato, você só reclama. Nada tá bom para você. Então, assim, o que eles precisam entender é que não pertencemos a este mundo, mas ele quer criar os castelos dele sobre esta terra. Esquece, gente. Esquece. Não pertencemos a este lugar, somos agentes de transformação sobre esta terra. Somos embaixadores de um reino sobre esta terra. Representado por quem? Por Jesus. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Então, eu preciso entender qual é a minha identidade para que eu possa habitar sobre este lugar por intermédio do Espírito Santo. Então, assim, se eu não me conheço, então qualquer caminho para mim serve, qualquer pessoa serve, vira um andarilho, não para em nenhum lugar. Então, as pessoas estão focadas mais em coisas do que em pessoas. Então, é só você ver a geração de hoje. É a geração de imagem. É a geração mais linda, é a geração mais suicida, é a geração mais depressiva, é a que tem mais divórcio, é a que produziu o maior índice de carcerário do país. Todos os índices de qualidade de vida depois contra a beleza dessa igreja, ou dessa geração. A minha pergunta é, a Bíblia diz que, jovem, vos escolhi porque sois forte, certo? Certo. Mas os jovens, eles não sabem de onde vem a força dele. Ó que coisa interessante. A Bíblia diz, deixa eu ver, é Lucas 24, acho que a última passagem que você me deu foi 24, 29, para ler aqui. Lucas 24, 29 diz o seguinte, gente, ó. 24, 49, né? Ele diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o que é esse poder? De Lucas, a gente vai lá para Atos 1, 8, diz o seguinte: como, pois, os ouvimos, cada um... Tô no 2, meu Deus. Atos 1, 8 diz o seguinte: mas receberei poder de quem? Não é de Jesus, é do Espírito Santo, que é do alto. E Jesus pegou e falou assim: eu vou, porque o Consolador vem, porque ele vai te dar poder. A minha pergunta é, como eu consigo exercer o Evangelho sem o Espírito Santo? Verdade. Não tem como. Não tem como. Eu posso exercer, mas lá na frente ele quebra. Não consolida. Quando é poder, quando a Bíblia fala é poder, para a galera entender que o que Paulo já disse lá, quando eu li em 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus. Quando ele fala Deus, ele está falando do Espírito Santo. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
Para você ganhar qualquer pessoa para Jesus, você precisa do Espírito Santo, você não tem intelecto suficiente para isso. Se você quer curar alguém, você precisa do Espírito Santo. Se você quiser fazer uma live com a pastora Regina, você precisa do Espírito Santo. Porque senão, vira coisa sua, vira coisa braçal, força do braço. E é carne nenhuma consolida de ninguém. Então, a galera precisa entender o seguinte, gente. Eu posso fazer o que for. Eu posso ser o melhor pregador, pastor. Eu posso querer conquistar a melhor igreja do mundo. Mas sem o Espírito Santo, eu não consigo sair nem do papel. Eu não consigo sair nem do papel. Então, o meu desejo hoje, eu creio que não sei quantos minutos ainda tenho aí. Você deve olhar e bater aí quantos minutos tem. 12. É só você clica no ao vivo aí que vai aparecer quantos minutos tem. Na sua telinha aí ele vai aparecer. Tá 46, ainda tem tempo. Então tem 14 minutos. Dá para fazer um sermão ainda. Brincadeira. Mas se acabar, a gente volta. Não, tem problema. Olha que coisa poderosa, pastora. Eu falando ontem sobre os contentamentos para a vida cristã, da fé cristã, um negócio assim. E eu peguei e falei para a irmã que eu estava compartilhando ontem a palavra, que do próximo treinamento eu vou falar a respeito do bom samaritano. E Jesus, o doutor da lei, né, um judeu, pega e fala para Jesus, Jesus, o que é preciso para me herdar a vida eterna? Poxa, um doutor da lei, um cara conhecedor da palavra, faz essa pergunta para Jesus. Que, na verdade, ele queria pegar Jesus, né? Se ele sabe ou mesmo, se ele era o Messias. Aí Jesus pega e fala, dá para ele o norte, né? Amarás o teu Deus, amar o próximo, como a ti mesmo. Aí ele pega e fala assim, e quem é o meu próximo? Aí Jesus ele faz uma parábola com um samaritano. E samaritano e judeu não se bate. Então Jesus já chega e quebra ali no meio. Pega e fala assim, ó, você precisa entender que você não é o maioral aqui não. Você não é o bambambam. E olha que interessante. Os saqueadores roubam tudo aquilo do homem, bate no cara, quase que mata ele. A minha pergunta é, quem ajudou aquele homem, pastora? Aquela pessoa que a gente chama de ímpio. E ele pega e fala assim, ó, cuida deste cara, dá 2 denários, né, que equivale 2 dias de pagamento de diário de serviço, e pega e fala assim, ó, se precisar de mais, quando eu voltar, eu pago. Tu acha que crente faz isso? Tu acha que crente faz isso? Então, como é que eu... olha só, meu Deus do céu. Eu preciso rever o meu cristianismo, se eu sirvo a Deus, se eu vou fazer a mesma coisa que esse homem. Porque se eu pego e vejo meu irmão todo ruim, todo podre, batido, quase morrendo no chão, e não me compadeço, eu não posso falar que eu sou revestido do Espírito Santo. E passou-se, aquele cara era o terceiro. Eu creio que o primeiro e o segundo seriam homens de Deus. Homens de Deus. Homem de Deus. E olhou para ele e pegou e falou assim, cara, eu tenho mais o que fazer, não vou te ajudar. Como que uma pessoa dessa vem me dizer para mim que é revestido, que é guiado pelo Espírito Santo? Então, hoje, as pessoas precisam entender o seguinte. O Espírito Santo, ele não veio para o cristão. Ele veio para resgatar almas. Ele veio para resgatar Amém. Os perdidos. Quem inventou esse negócio de religião foi o próprio homem. Então, as pessoas precisam entender o seguinte. Eu estou cheio e revestido do Espírito Santo para atender todas as pessoas. De Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo e revestido, eu não vejo pessoas, eu vejo almas para o reino de Deus. Eu vejo meu irmão, me compadeço. Então eu posso falar que eu amo o próximo, porque se a dor do próximo não é minha dor, eu apenas sou um consumidor do evangelho. Então, meus irmãos, Deus ele deixou tudo muito claro sobre esta Bíblia. E ele nos pega todos os dias em cada detalhe. É só mexer no teu bolso. Se eu mexer no teu bolso, já mostro quem você é. Se eu mexer no seu ego, eu já mostro quem você é. A minha pergunta é, você é revestido do Espírito Santo? E tem uma coisa bastante poderosa, que em Gálatas, vou dar uma passeada na Bíblia aqui, pastora. Espera aí. Gálatas 5, 20,
2 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí as pessoas, eu faço a pergunta: meu irmão, o que te falta de um desses frutos aqui? Ah, Joilson, a maioria deles vão falar paciência. A maioria, pastor, que é o último, temperança, a maioria. A minha pergunta é, pastora, quando o Espírito Santo está sobre nossas vidas, ele vem pela metade ou vem pelo completo? Vem pelo completo. Ele Se vem pelo completo. Ele vem completo, porque o fruto é um só, na verdade, né? Então por que me falta? Vir o pacote todo. Então por que me falta temperança? Não me falta temperança. Eu preciso exercer a temperança. Exercer, porque se o Espírito Santo está sobre mim, a temperança está sobre mim. Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que o fruto do Espírito, ele foi feito e serve para quê? Para que eu possa me relacionar com Deus, me relacionar comigo, me relacionar com a igreja. Então, o fruto do Espírito não é para me ficar me aparecendo. Então, só quem consegue exercer o fruto é quem está revestido. Porque não tem como. Não faz sentido. Então, não me falta nada. Falta, assim, me dar lugar para o Espírito Santo para que ele possa usar minha vida em favor do próximo. E, gente, você precisa entender que o Evangelho é isso. É você melhorado para você servir o próximo. Não é para você. Não é mesmo. Para que você vai descer. Ah, eu sou isso, aquilo. Você não é nada. Porque se sair o Espírito Santo da sua vida, resta carne e podre, que é você, que sou eu. Se o Espírito Santo sai da minha vida, resta o joiço que não vale para nada. Para nada, para nada. Então, eu amo demais esta pessoa chamada Espírito Santo. Amo demais. Porque ele olha para mim e fala assim: você não merece, mas eu vou te usar. Você não merece, mas eu vou habitar em você. Você não merece, mas eu vou andar com você. Meu, é poderoso demais. E como é que eu vou abandonar ele? Como é que eu vou abandonar ele? Não posso, pastor. Eu não tenho nem coragem. Eu fiz isso uma vez, pastor. Me afastei, fiquei 7 anos afastado. O quanto horrível foi. Quanto horrível foi. Por isso que as pessoas vazias. Por isso que as pessoas, elas estão depressivas. Por isso que as pessoas estão desejando a morte, porque ela não conhece a vida chamada Espírito Santo. Porque quando ela se relaciona com o Espírito Santo, ela não quer saber de nada. Ela não dá ouvido a problema, ela não dá ouvido a fofoca, ela não dá ouvido a desafios. Ela só segue adiante. Porque o foco dela é Jesus. Então, assim, hoje eu faço de tudo para que eu não venha... não falhar, porque eu sou falho, pastor. Eu sou muito limitado. Só quem anda comigo sabe das minhas falhas, sabe de quem é o Joilson. Quer me conhecer? Pergunte para minha esposa. Óbvio, né? Ela sabe quem sou eu. Mas de uma coisa é certa. O que eu puder fazer para dar lugar para esse meu Senhor chamado Espírito Santo, para conduzir as pessoas até Jesus, para que Jesus nos leve até Deus, eu vou fazer. Eu não vou medir em esforço. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Já errei, já falhei, já fiz de tudo, mas o meu passado não me interessa. Quem quiser ficar com ele, pode ficar. Então, nem um pouco importa. Nem ligo para ele mais. O meu foco é Jesus, olhar para frente. Mas eu não consigo. Por inteiro. A galera... Ai, Joilson, travou. Pega e fala assim para mim. Travou? Voltou. Agora aqui. Travou a sua imagem, mas está aqui. Eu estava te ouvindo. Quando a galera pega e fala assim: pô, Joilson, você é mó bem, você tem uns treinamentos top para líder. Pô, você é um cara que é da exortação. Meu irmão, eu sou apenas um instrumento lapidado pelo Espírito Santo. O dia que ele não quiser me usar, vai sair só carne. E se sair só carne, você não fica um minuto me ouvindo. Você só ouve aquilo que sai da minha boca e agracia os seus ouvidos, porque o Espírito Santo te convenceu que você precisa melhorar, você precisa rever as suas leituras, você precisa rever o seu jejum, vocês precisam ver os seus comportamentos dentro de casa, porque o que você é em casa tem que ser na igreja. Então, assim, meus irmãos, revestir do Espírito Santo nada mais que transparecer o que ele fez na sua vida. Então, eu não sei se eu posso dizer encerrar, que eu não consigo encerrar uma palavra dessa, mas, e se dá como toque para vocês, é o seguinte:
Não queira fazer a obra sem antes permitir que Deus faça a obra em você. Não queira ocupar Amém. não queira ocupar um cargo de antes Deus fazer a transformação sobre sua vida, porque o extraordinário é só Ele que faz. Só Ele que cura, Amém. só Ele que liberta, só Ele que sara, só Ele que salva. E Ele te usa para isso. Mas, meu irmão, como Ele não compactua com mentira, pecados e erros, se você não se conhecer, ser transformado, jamais, jamais você vai ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Então, ser revestido por Espírito Santo é isso, pastora. É me amar para que eu possa amar o próximo, mas antes disso tudo, para que eu me conheça, como eu falei logo no início, eu só consigo me amar porque eu me conheço. Porque ninguém consegue amar algo desconhecido. Então, se eu não consigo amar algo desconhecido, fica uma tarefa para sua casa, meu irmão. Verdadeiramente, você ama a Deus? Porque quem ama a Deus não fere ninguém. Quem ama a Deus perdoa. Quem ama a Deus... Não rouba ninguém? Nada. Faz nada. Pelo contrário. Faz justo o que Jesus fez com Pedro. Senta aqui, dá uma bacia com água, um pano, que eu vou lavar os teus pés e eu vou te servir. Se Jesus fez isso, eu tenho mais... Disso, sabia? Qualquer dia acho que eu vou dar um lava-pés aí. Preciso. Que faz falta, sabia? Das pessoas chegarem e fazer... A primeira igreja que eu congreguei, uma vez eu me lembro, você falou uma coisa, eu lembrei de outra. Uma vez acho que estava tendo alguma divergência ali no meio do louvor, aí de repente eu vi a pastora entrar dentro da igreja com uma bacia, um balde e toalhas na mão. E foi um lava-pés ali. Essa geração de hoje, eles não sabem o que é isso. Não. Eu lavava os seus pés, você lavava os meus pés, entendeu? E sinal de submissão, de serviço, né? Não sei. E, ó, tem umas coisas. e assim... Eu acho que a gente não pode andar muito junto, eu e você, não vai dar certo. Não, precisa. Somos um canal de bênção na vida dessas pessoas. Gente, você precisa entender o seguinte, quer uma igreja transformada? Seja transformado pelo Espírito Santo, porque é Ele que faz tudo isso. Você pode ter as melhores luzes, melhores telões, melhores o que for sobre uma igreja, mas se não tiver Espírito Santo, não tem poder. Porque Ele é o poder. Porque quando a Bíblia fala assim, recebereis poder, é para que nós possamos ter o dunamis, uma explosão de bênção sobre a vida das pessoas. Então, o revestimento de poder do Espírito Santo capacita a igreja a fazer a obra de Deus. Então, eu creio que é isso, pastora. Ser revestido por Espírito Santo traz poder sobre a igreja, traz poder sobre minha vida, sabe? Traz poder sobre minha família. E a melhor coisa que aconteceu nos últimos 2, 3 meses foi a pandemia, pastor. Porque revelou um monte de crente. Revelou quem verdadeiramente tem um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo só permitiu essa pandemia para falar assim para esse povo: eu quero ver qual é a sua desculpa agora para se relacionar comigo. Porque antes te faltava tempo, hoje te sobra. Então acabou a desculpa da galera. Acabou, acabou. Galera, em nome de Jesus Cristo, antes de querer surpreender a sua liderança, surpreenda Deus com a sua busca. Porque Ele vai te dar o poder. Acho que travou aqui. Quantos minutos tem? Olha aí sim. Voltou. Tá começando a travar. Voltou. Voltou? Galera, você tá me ouvindo? Ah, voltou. Agora tô. Voltou, agora voltou. Vai acabar o nosso tempo. Eu queria que você orasse por nós. Vamos sair, vamos voltar? Vamos. Encerra aí, a gente já... Gente, volta aí. Só tem uma coisinha que eu preciso liberar para vocês também antes da oração. Nós vamos encerrar, que agora falta 9 segundos, aí vai encerrar. Aí o pastor Juilson volta para a gente poder orar, para ver se dá para fazer até um